Fala, moçada! Estamos mais uma vez aqui dando continuidade ao nosso conteúdo de grupos sanguíneos e hoje o assunto é fator RH. Beleza? Olha só, vamos falar então de fator RH. E aqui por que está escrito rhesus? Porque é o gênero de um macaco em que foi estudado o sangue desse animal, tá certo? Rhesus, por isso RH. O gene que produz a proteína RH é chamado de gene desão. Gene desão. Então você tem a hemácia e ligado à hemácia nós temos a proteína RH, logo esse indivíduo será o que? RH positivo. Aquele que não tem a proteína RH ligada então à hemácia, nós falamos que ele é então RH negativo, porque não apresenta a proteína RH. O que nós temos aqui? Nós temos aquela tabelinha. Nós temos o fenótipo, né? Nós temos o fenótipo, onde nós temos o fenótipo que é chamado de RH positivo e o RH negativo. Os genótipos que codificam então o fenótipo RH positivo podem ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Ou, dependendo da bibliografia, você vai encontrar Dzão, Dzão ou Dzão, Dzinho. E para RH negativo, você vai encontrar Rzinho, Rzinho ou Dzinho, Dzinho. Esses genótipos aqui que codificam então o fenótipo RH negativo. Nós temos aqui a transfusão. Como ocorre a transfusão aqui no fator RH? Veja bem, o RH negativo pode doar para o RH negativo. O RH negativo pode doar para RH positivo. E o RH positivo recebe também de RH positivo. Note bem aqui que é o seguinte, o RH positivo ele recebe tanto do negativo quanto do positivo. Mas o negativo só recebe de negativo, tá? RH negativo só recebe de RH negativo. Vamos concluir então, fazer uma conclusão aqui do que já foi falado. Vamos lá. Olha só. O AB positivo, ele é o receptor universal. Primeiro que você já viu que o RH positivo, ele recebe tanto de RH positivo quanto de RH negativo. Então, ele é o receptor universal. Quem? O positivo. AB positivo, receptor universal. Lembramos aqui, é bom fazer uma reflexão, que o AB já era o receptor universal lá no sistema BO. Agora, para ser aqui no fator RH, receptor universal, ele tem que ser AB positivo. O O negativo é o quê? O doador universal. Porque agora não é só o sistema ABO, nós estamos falando agora do fator RH. E no fator RH, o O negativo é o doador universal. Bacana! Se de repente você se pergunta, peraí, se um homem ele é RH positivo, casou-se com uma mulher RH positivo também, a possibilidade desse casal ter um filho RH negativo? Há possibilidade. Como? Vamos entender? Olha só, basta os pais serem o quê? Heterozigóticos. Então, se os pais forem, por exemplo, vamos analisar aqui comigo. Se os pais forem, olha só, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, já há uma possibilidade. Vamos fazer o cruzamento? Ó, Rzão com Rzão, 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 vai dar o quê?
RH positivo. Então, já deu aqui, RH positivo. Rzão com Rzinho, RH positivo também. E aqui, Rzinho com Rzão, RH positivo também. E Rzinho com Rzinho, RH negativo. Então, vou colocar aqui embaixo os genótipos. Aqui ficou Rzão, Rzão. Aqui ficou Rzão, Rzinho. Aqui ficou também Rzão, Rzinho. E aqui, Rzinho, Rzinho. Logo, há uma possibilidade de os pais positivos terem filho que negativos. Ou seja, por quê? Porque ambos são heterozigóticos, ok? Bacana. Continuando, a tipagem sanguínea aqui, nesse caso, para ver quem é positivo e quem é negativo. Então, você tem aqui as amostras de sangue na lâmina, você vem e aplica o soro anti-RH. Peraí, se é anti-RH, coloquei o soro, houve aglutinação, significa que nesse sangue aqui tem a proteína RH, ou seja, aqui é RH positivo. Jogou o soro anti-RH no sangue, não houve aglutinação, simplesmente homogeneizou o sangue, ou seja, não houve reação, não houve aglutinação. Logo aqui eu tenho um RH negativo. Continuando, vamos falar agora de eritroblastose fetal ou doença hemolítica perinatal ou ainda doença hemolítica do recém-nascido. Beleza? Qual é a condição para que possa ocorrer a eritroblastose? Então a única condição é essa: a mãe tem que ser RH negativo, o filho tem que ser RH positivo e o pai tem que ser RH positivo. Essas são as únicas condições para que de fato aconteça a eritroblastose fetal. Lembrando que se ela é negativa, ela é o quê? Desinho ou Rzinho. No caso aqui do filho, ele deve ser obrigatoriamente heterozigótico e o pai tem que ser Dzão, tracinho ou Rzão, tracinho. Esse tracinho quer dizer que só de ter o Rzão ou Dzão, ele já vai ser positivo. Então, esta é a condição ou as situações possíveis para que ocorra a eritroblastose fetal. Bacana? Vamos lá. A mãe produz anti-RH. É verdade. A mãe, como é que ela produz o anti-RH? Ela é negativa. Vamos entender essa situação aqui para você entender com perfeição esse assunto que cai em provas. Vamos lá. Primeira coisa, a mãe é negativa, o pai positivo, teve um filho positivo. Acontece que pelo cordão umbilical, inclusive na hora do parto, pode o sangue da criança entrar em contato com o sangue da mãe, sensibilizando a mãe, isso no primeiro parto, sensibilizou a mãe, essa criança não nasceu com eritroblastose fetal, tá? A primeira geralmente não nasce. A segunda, aí sim, vamos entender isso, olha só, na segunda criança, no segundo filho, a mãe já foi sensibilizada no primeiro e ela foi então incentivada a produzir anti-RH. Logo, no segundo parto, ou seja, no segundo filho, ela já tem anticorpos anti-RH e ataca o filho. Aí sim, teremos eritroblastose fetal. Qual será a outra possibilidade que no primeiro filho pode ter eritroblastose fetal? Mas pode ter no primeiro filho? Há uma possibilidade. Vamos ver? Olha só. Aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Se a mãe for passar por um processo de transfusão, olha só, e ela for sensibilizada, ou seja, ela é negativa, e ela acabou recebendo sangue positivo, ela foi sensibilizada. Houve então a produção de anti-RH. Logo, no primeiro filho, pode acontecer de ter eritroblastose fetal. Bacana? Olha que interessante.
Então, o segundo filho é que deve acontecer, mas se a mãe passar por um processo de transfusão de sangue, ela no primeiro filho pode ter sim, essa criança pode vir a ter eritroblastose fetal ou doença hemolítica perinatal ou ainda doença hemolítica do recém-nascido, tá? E o que eu coloquei aqui? Eu coloquei bilirrubina. Por que eritroblastose? Peraí. Há um rompimento na criança, geralmente, são células jovens. Aí, eritroblastose, na verdade, é uma produção fora do normal, digamos assim, de bilirrubina. O que acontece? As células eritroblastos são destruídas e o fígado, ele é responsável por identificar e incentivar por aí a produção de bilirrubina, fazendo com que a criança adquira aquela cor característica amarelada. Por isso eu coloquei aqui bilirrubina, tá bom? Bacana? Vamos continuar? Olha só, proteção do ABO. Vamos entender isso, vamos entender. Olha só, existe uma possibilidade, olha que interessante, vem cá comigo. Se a mãe for O negativo, ou seja, Dzinho, ou Rzinho, você sabe que o tipo O, ele tem lá dois tipos de aglutininas, anti-A e anti-B, certo? Bacana. Então, o que acontece? Os indivíduos, os filhos que forem A positivo e B positivo, eles não vão atacar a célula da mãe. Olha só que interessante. Por quê? Porque o anti-A não vai deixar o aglutinogênio B acessar o sangue. O anti-B não vai deixar o aglutinogênio B acessar o sangue. E aí, o que acontece? Há um bloqueio, há uma proteção. Aqui é importante você saber desse detalhe aqui, tá? Então, a proteção do sistema ABO. E aqui nós vamos falar agora sobre o RH nulo. O que é isso, professor? Verdade. Você aprendeu nessa aula, inclusive, que o indivíduo que apresentar a proteína RH na hemácia, ele é o quê? RH positivo. O indivíduo que não apresentar a proteína RH na hemácia, ele é o quê? RH negativo. Mas existe aquele indivíduo que não tem nenhum tipo de proteína. Porque proteínas RH existem mais de 40 tipos, tá? Então, esse indivíduo que não tem essa proteína, que não tem, em hipótese alguma, nenhum tipo, ele é chamado de RH nulo. Vou contar uma historinha para você. Olha só. Houve um parto num hospital e aí a criança nasceu com eritroblastose fetal. Opa, o que está acontecendo? Vamos ver, está tudo certo. Houve uma eritroblastose fetal. Bacana. Os pais, os médicos, a comunidade médica, beleza, reuniu e falou assim, não, vamos aplicar RH negativo para resolver. O quadro da criança aumentou, piorou. O quadro clínico dela piorou. Eles já tinham experiência. Logo eles deduziram, pode ser o RH nulo. E só conseguiu tratar em até 72 horas com o RH nulo. Já tinha esses dados, esses na literatura, já conseguiram então providenciar esse sangue RH nulo e aí sim, fazendo aos poucos essa transfusão, foi e salvou a criança. Então existe essa possibilidade, ok? Então é muito importante você saber disso aqui junto da eritroblastose fetal. Eu gostaria aqui agora de fazer um cruzamento para você ter realmente noção do que nós estamos falando, porque até o momento
tanto na aula de RH, Sistema BO, e nessa aula nós não fizemos cruzamento, mas eu quero fazer um cruzamento aqui. Vamos lá, vamos lá. Olha só o que acontece. Vamos imaginar que eu tenho um indivíduo que ele é o quê? O positivo. Tá aqui, ó. Ele é O positivo e ele, então, casou-se com uma mulher que é AB positivo também. Tá? Olha aqui. Positivo também. Só que esse casal, eles tiveram um filho AB, ou melhor dizendo, eles tiveram um filho A negativo. Eles tiveram um filho A negativo. Então, vou colocar aqui qual é o filho. O filho é o quê? A negativo. Vamos ver essa possibilidade? Existe essa possibilidade? Vamos lá. Então, para você já entender como que de positivo surge o negativo, logo, ambos têm que ser o quê? Heterozigóticos. Então, vamos colocar. Então, nós sabemos que aqui o genótipo, aqui é Izinho, Izinho. Ele é positivo? Bacana. Então, logo, aqui no mínimo é o quê? Rzão, Rzinho. Por quê? Tem que ser heterozigótico. Aqui nós sabemos que o genótipo é o quê? Izão A, Izão B. Bacana. Para ter negativo, tem que ser heterozigótico. Só que aqui ele falou que foi um quê? A negativo. Então aqui, ó, Rzão e aqui Rzinho. Por quê? Rzinho com Rzinho vai dar negativos. Vamos lá, vamos fazer o cruzamento. Ó, Izão, Rzão. Izinho, Rzão com Izão A, Rzinho. Izão A, Rzinho com esse aqui com esse. Izinho, Rzão. Bacana. Pronto, vírgula. Próximo. Vamos pegar esse aqui e cruzar com quem? Com o de baixo agora. Este aqui com este. O que vai dar? Izão A, Rzinho com Izinho, Rzinho. Bacana. Já está vendo aí o que está acontecendo. Vamos lá. Embaixo agora. Este com este. Bacana. Então ficou o quê? Ficou o quê? Izão B, Rzão com Izinho, Rzinho. Izinho, Rzinho. E o último, esse aqui com o Izão lá, ó. Este com este. Ficou o quê? Então aqui nós temos Izão B, Rzão com Izinho, Rzão. Tá? Ó. Bacana? Vamos ver então, ó. Só de olhar aqui, vamos só para olhar, tá? Esse indivíduo aqui é o quê? Ele é A. Ele é A, Izão, A, Izinho é A. Mas Rzão, Rzinho, ele é o quê? Positivo. Esse aqui também é A, Izão, A, Izinho, ele é A. Rzinho, Rzinho, negativo. Bacana. Esse aqui, indivíduo, ele é B. Rzão, Rzinho, positivo. Esse indivíduo aqui também é B. Rzão, positivo. Então, aí, nós conseguimos descobrir os genótipos tanto do RH quanto do sistema BO para esse indivíduo aqui, para esse fenótipo A negativo. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha esclarecido, tá? Como é que você faz para aprender mais? Resolução de exercício, efetuando os cruzamentos, e é isso, fazendo as questões das últimas provas, dos últimos concursos, ok? Era isso, espero que você gostou, tenha aprendido
E se você gostou dessa videoaula, você vai o quê? Você vai com certeza compartilhar, vai deixar o like, vai se inscrever no canal, siga-nos no Instagram e no Facebook. Deus abençoe você ricamente.